Por que os 66 capítulos de Isaías são a chave para toda a Bíblia? Existe um livro na Bíblia que os primeiros cristãos citavam mais do que qualquer outro livro do Antigo Testamento. Um livro que aparece referenciado no Novo Testamento mais vezes do que Gênesis, mais do que Êxodo, mais do que os Salmos em determinadas categorias. Um livro que os primeiros seguidores de Jesus chamavam de Quinto Evangelho, um título normalmente reservado a Mateus, Marcos, Lucas e João. E o que torna isso mais surpreendente é que o homem que o escreveu jamais encontrou Jesus pessoalmente. Nunca ouviu uma parábola com os próprios ouvidos. Nunca esteve ao pé de uma cruz. Ele viveu e morreu mais de 700 anos antes de Belém. O nome desse homem era Isaías. E se você nunca entendeu por que os 66 capítulos do livro que ele deixou são considerados a chave para compreender toda a Bíblia, este vídeo vai mudar completamente a forma como você lê as Escrituras. Se você ainda não se inscreveu no canal, faz isso agora e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo como este. E se este tema te interessa, deixa o teu like antes mesmo de terminar o vídeo, porque isso ajuda esse conteúdo a chegar em mais pessoas que amam as Escrituras. Para compreender Isaías, precisamos primeiro entender o mundo em que ele viveu, porque o cenário histórico não é um detalhe secundário. É o palco sobre o qual toda a mensagem do livro ganha sentido. O ano é aproximadamente 740 a.C. O rei de Judá, um homem que governou por mais de 50 anos, acaba de morrer. Uma geração inteira nunca havia conhecido outro governante. Seu reinado foi marcado por prosperidade, poder militar e expansão territorial. Mas no final de sua vida, ele cometeu um erro que mudou tudo. Entrou no templo e tentou queimar incenso no altar, uma função que pertencia exclusivamente aos sacerdotes. Segundo o segundo livro das Crônicas, capítulo 26, a lepra irrompeu em sua testa ali mesmo, diante de todos. O homem que tentou agarrar o que era sagrado sem ser convidado passou o resto dos seus dias em quarentena, cortado, impuro. É exatamente nesse momento de crise política e espiritual que um jovem chamado Isaías entra no templo. E o que ele vê ali dentro muda completamente não apenas a sua vida, mas a história inteira da literatura profética. Isaías capítulo 6, versículo 1 diz: No ano em que morreu o rei, eu vi ao Senhor assentado em um alto e sublime trono, e as abas do seu manto enchiam o templo. O trono terreno acabara de ficar vazio, e Isaías vê o trono que jamais fica vazio. Acima do Senhor estavam seres chamados serafins. E aqui vale pausar, porque o hebraico nos diz algo que a maioria das traduções não consegue capturar completamente. A palavra serafim vem do verbo que significa queimar, inflamar, consumir pelo fogo. Esses não são seres de luz suave. São criaturas em chamas, posicionadas ao redor da presença de Deus. E mesmo eles cobrem seus rostos com duas asas, seus pés com outras duas, e voam com as duas restantes. Mesmo os seres de fogo não conseguem olhar diretamente para aquele que está no trono. E o que proclamam incessantemente? Em hebraico, Kadosh, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Esse versículo é o coração pulsante de todo o livro de Isaías. Tudo que vem antes e depois dele irradia a partir desse ponto central como ondas se expandindo a partir de uma pedra lançada na água. A palavra Kadosh é a mais importante de todo o livro de Isaías. Ela aparece no livro de Isaías com uma frequência que supera todo o restante do Antigo Testamento somado. Mas o que ela realmente significa? Quando ouvimos a palavra santo, nossa mente tende a ir diretamente para a ideia de perfeição moral, de pureza ética. Isso está correto, mas é apenas uma parte da imagem. A raiz da palavra Kadosh aponta para algo mais radical. Ela indica separação, alteridade, distinção absoluta. Algo tão completamente diferente de tudo que existe que nenhuma comparação é possível. Quando os serafins repetem a palavra 3 vezes, estão usando o método hebraico de expressar o superlativo absoluto. Não apenas santo, não apenas muito santo. Santo, além de qualquer categoria que você já usou para classificar qualquer coisa. Incomparável, sem paralelo, completamente outro. E a reação de Isaías diante disso não é adoração estática, é terror. Ele exclama: ai de mim, porque estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. Porque os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. A palavra hebraica que as traduções rendem como perdido ou destruído carrega o sentido de ser silenciado, cortado, aniquilado.
Isaías não se sente inspirado, ele se sente dissolvido. A santidade não o aproximou de Deus, ela revelou a distância. Mas então algo extraordinário acontece. Um dos serafins voa até ele carregando uma brasa viva retirada do altar, toca os lábios do profeta e diz: Eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade está tirada, e o teu pecado expiado. Os seres de fogo trazem uma brasa de fogo, e em vez de consumir o profeta, ela o purifica. A santidade que deveria ter destruído Isaías é exatamente a força que o restaura. Esse é o argumento central de todo o livro. Essa é a ideia que sustenta todos os 66 capítulos. A santidade de Deus não é um muro que nos separa para sempre. É uma fornalha que queima não para destruir, mas para purificar. Agora que entendemos o centro, precisamos falar sobre a estrutura, porque Isaías tem uma arquitetura que a maioria das pessoas nunca percebeu. E quando você a vê, o livro inteiro deixa de parecer uma coleção aleatória de sermões antigos e começa a funcionar como uma obra unificada de uma precisão impressionante. O livro tem 66 capítulos. Estudiosos ao longo dos séculos notaram que ele se divide naturalmente em duas metades. Os primeiros 39 capítulos lidam principalmente com julgamento, advertência e a crise assíria que Isaías testemunhou em sua própria vida. Os últimos 27 capítulos mudam de registro de forma dramática para conforto, esperança e promessa de restauração. Alguns intérpretes não deixam de notar a correspondência: 39 livros no Antigo Testamento, 27 no Novo. A divisão de capítulos foi acrescentada séculos depois, mas a mudança temática já estava lá desde o início. A primeira metade diagnostica a doença. A segunda anuncia a cura. E entre elas, nos capítulos 36 a 39, está a história de um rei que confiou em Deus durante a crise assíria, mas depois cometeu um erro catastrófico ao exibir os tesouros do reino para emissários da Babilônia. Um erro que Isaías identificou imediatamente como a semente do exílio que estava por vir. Um dos mais respeitados estudiosos de Isaías do século XX, que dedicou décadas ao estudo desse livro, propôs uma forma de ler sua arquitetura que ilumina tudo. Os capítulos 1 a 37 formariam o livro do rei. Os capítulos 38 a 55 formariam o livro do servo, e os capítulos 56 a 66 formariam o livro do ungido conquistador. 3 figuras, 3 movimentos, e os 3 convergem em uma única pessoa. Pense no que isso significa. Isaías está pintando um retrato ao longo de décadas, e o retrato vai ficando progressivamente mais nítido e mais surpreendente. Nos capítulos iniciais, você vê um rei que virá. Isaías 9:6 anuncia: Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Esses não são títulos humanos. Deus Forte em hebraico é El Gibor, o mesmo termo usado para o próprio Deus nos textos mais antigos do Antigo Testamento. Isaías está descrevendo alguém que é ao mesmo tempo um menino nascido na família humana e o Deus poderoso que criou essa família. O capítulo 11 acrescenta mais uma camada. Uma vara sairá do tronco de Jessé, o pai do rei mais célebre de Israel. A linhagem real seria cortada até o nível do toco, do coto que resta no chão quando uma árvore é derrubada. Mas desse toco, algo brotaria, e o Espírito do Senhor repousaria sobre ele. Esse é o rei. Mas o retrato se transforma. A partir do capítulo 42, uma nova figura emerge no texto. Eis o meu servo, a quem sustento, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Pus o meu espírito sobre ele. Isaías 42:1. Esse não é um monarca conquistador. É alguém quieto, contido, que não levantará a voz nas ruas e não quebrará a cana rachada nem apagará o pavio que ainda fumega. E as chamadas canções do servo se desenvolvem ao longo do livro, com uma intensidade crescente. O capítulo 49 revela que a missão do servo vai além de Israel e alcança todas as nações. O capítulo 50 mostra ele oferecendo as costas aos que o ferem e as faces aos que arrancam os seus cabelos. Ele não recua, não foge, apresenta-se deliberadamente ao sofrimento. E então, chegamos ao capítulo 53, possivelmente o capítulo mais surpreendente de todo o Antigo Testamento. Antes de analisarmos o texto, considere o que o público original estava esperando. Eles sabiam que um rei estava vindo, esperavam poder, vitória militar, restauração nacional. E então Isaías escreve o seguinte: não tinha aparência nem formosura.
Quando o víamos, não havia beleza que nos agradasse. Era desprezado e rejeitado pelos homens, homem de dores e experimentado no sofrimento. A expressão hebraica traduzida como homem de dores é Ish Makovot. E a palavra Makov não é metáfora poética. Refere-se à dor física intensa, ao tipo de sofrimento que dobra o corpo. E então, o texto faz algo que ninguém havia previsto. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O verbo hebraico usado no versículo 4 para a ação de carregar significa suportar um peso tão pesado que muda a forma de quem o carrega. E a palavra para ferido carrega o sentido de ser perfurado, atravessado. 700 anos antes da cruz, Isaías descreve alguém que absorve as consequências que pertenciam a outros. As 4 canções do servo, encontradas nos capítulos 42, 49, 50 e 52 ao 53, formam uma das sequências literárias mais extraordinárias de toda a literatura antiga. Elas se movem da comissão ao sofrimento, do sofrimento ao triunfo, e a trajetória espelha o que os evangelhos registrariam séculos depois, com uma precisão que ainda hoje provoca espanto em quem lê lado a lado. O servo quieto que não levantaria a voz nas praças, aquele cujo ensinamento seria rejeitado, aquele que se ofereceria voluntariamente e aquele que, depois de sofrer, veria sua semente e prolongaria os seus dias. Isaías 53:10. Linguagem que implica vida depois da morte, uma ressurreição. O servo não termina no sepulcro. Existe um título que Isaías usa para se referir a Deus aproximadamente 25 vezes ao longo do livro. Em hebraico, Kadosh Israel, o Santo de Israel. Fora do livro de Isaías, esse título aparece apenas um punhado de vezes em todo o Antigo Testamento. Alguns poucos usos nos Salmos, 2 ou 3 em Jeremias, mas Isaías não consegue parar de usá-lo. E a razão vai diretamente de volta à visão do templo no capítulo 6. Quando Isaías viu a Deus, a palavra Kadosh se imprimiu na sua consciência como ferro em brasa. Cada sermão que ele pregou, cada oráculo que entregou, cada advertência e cada promessa foram filtrados por aquela realidade avassaladora. Deus é santo. Mas aqui está o que torna o uso desse título por Isaías especialmente revelador. Ele não usa Kadosh Israel apenas nos textos de julgamento. Ele o usa também nos textos de consolo e promessa. O capítulo 41, versículo 14 diz: Não temas, ó verme de Jacó, homens de Israel. Eu te ajudarei, diz o Senhor, e o teu Redentor é o Santo de Israel. A mesma santidade que expõe o pecado é a santidade que se recusa a abandonar o pecador. O capítulo 43, versículo 3, conecta esse título diretamente à salvação, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Na teologia de Isaías, santidade e salvação não são forças opostas. São o mesmo impulso expresso em 2 direções. A santidade que consome e a santidade que restaura nascem da mesma fonte. Existe outra palavra hebraica que percorre como um fio condutor toda a segunda metade do livro de Isaías. Naham, confortar, consolar. O capítulo 40 abre com essas palavras: Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. A repetição da palavra em hebraico não é redundância estilística, é intensidade. É Deus dizendo, não apenas um pouco de consolo, mas consolo sobre consolo, conforto sem recuo, ternura que não se cansa. E quando Isaías descreve quem está fazendo esse consolar, ele retorna ao mesmo Deus cuja santidade abalou o templo no capítulo 6. O Deus do fogo e o Deus da ternura são o mesmo Deus. Isso é algo que a leitura apressada de Isaías frequentemente perde. As pessoas tendem a separar o Deus dos primeiros 39 capítulos do Deus dos últimos 27, como se fossem divindades diferentes com temperamentos diferentes. Mas Isaías não permite essa separação. O mesmo que disse, ai do pecado de Israel, é o mesmo que diz, consolai, consolai o meu povo. Um dos padrões mais fascinantes e mais frequentemente negligenciados do livro de Isaías é a forma como ele tece julgamento e esperança em ciclos que se repetem ao longo de todo o texto. Não é um movimento linear de julgamento no começo e consolo no final. É uma espiral. A apostasia leva a julgamento.
Julgamento leva à restauração. Restauração leva a uma revelação mais profunda de quem Deus é. E o ciclo recomeça num nível mais profundo do que o anterior, como uma escadaria em espiral que a cada volta te leva mais alto do que a volta anterior. Esse padrão aparece dentro de capítulos individuais, dentro de sessões e através do livro inteiro. E quando você começa a percebê-lo, Isaías deixa de parecer uma coleção desordenada de profecias e revela-se como uma obra com uma arquitetura interna cuidadosamente construída. Olhe para como o capítulo 1 abre o livro. Ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor falou. Criei filhos e os engrandeci, mas eles se rebelaram contra mim. O hebraico para rebelaram aqui, Pasha, não descreve um desvio acidental. Descreve uma ruptura deliberada de relacionamento, uma escolha consciente de abandono. Israel não deriva lentamente para longe, ela escolhe partir. Mas antes do primeiro capítulo terminar, Deus diz: Vinde e arrazoemos, diz o Senhor. Se os vossos pecados forem como a escarlate, ficarão brancos como a neve. Se forem vermelhos como o carmim, tornar-se-ão como a lã. O próprio primeiro capítulo contém o livro inteiro em miniatura. Rebelião, depois um convite. Doença, depois a oferta da cura. E a oferta não é condicional à limpeza prévia. O verbo que as traduções rendem como arrazoemos tem conotações de linguagem jurídica, de sala de tribunal. Mas Deus não está processando, está negociando, está se inclinando sobre o banco e dizendo: vamos resolver isso juntos. A visão profética de Isaías se estende por séculos com uma clareza que ainda hoje impressiona leitores cuidadosos. Nos capítulos 13 e 14, ele nomeia a Babilônia como uma potência mundial que subiria e cairia. Ele escreveu isso numa época em que a Babilônia era um reino de segunda categoria sob dominação assíria, uma nação que mal aparecia no radar das grandes potências da época. E então, no capítulo 44, versículo 28, e no capítulo 45, versículo 1, ele nomeia um rei persa chamado Ciro, chamando-o de ungido de Deus, usando o hebraico Mashiach, a mesma palavra que significa Messias, décadas antes de o Império Persa existir como potência dominante. Deus chama um rei pagão de seu ungido, não porque esse rei adorava o Deus de Israel, mas porque a soberania de Deus opera além das fronteiras da teologia de qualquer nação específica. Isso é um tema que Isaías martela repetidamente ao longo do livro. O capítulo 44, versículo 6, contém uma das declarações mais explícitas de monoteísmo em toda a Bíblia. Eu sou o primeiro e eu sou o último, e além de mim, não há Deus. E imediatamente após essa declaração, Isaías lança uma das sátiras mais devastadoras já escritas sobre a fabricação de ídolos. Um carpinteiro corta uma árvore. Com metade da madeira, ele constrói uma fogueira e se aquece. Com a outra metade, esculpe um deus e se prostra diante dele. A mesma árvore, uma metade o aquece, a outra metade ele adora. O ponto de Isaías não é apenas teológico, é que a idolatria é absurda, não apenas errada, ilógica. E o contraste com o Deus vivo que nomeia reis antes de eles existirem não poderia ser mais agudo. Há uma cena perto do final de Isaías que costura todos os fios do livro e acontece num lugar que você talvez não esperaria. O capítulo 61, versículos 1 a 3, descreve uma figura ungida pelo Espírito do Senhor para anunciar boas novas aos pobres, curar os quebrantados de coração, proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, proclamar o ano aceitável do Senhor. Séculos depois, um jovem rabino entrou numa sinagoga numa cidade pequena da Galileia, desenrolou o pergaminho de Isaías exatamente até essa passagem, leu em voz alta, enrolou o pergaminho, sentou e disse: Hoje se cumpriu esta escritura diante de vós. Lucas 4, 21. O silêncio que se seguiu foi imediato, e então a sala explodiu. O que Jesus estava afirmando era enorme. Ele estava dizendo que o rei de Isaías 9, o servo de Isaías 53 e o ungido de Isaías 61 eram a mesma pessoa, e que essa pessoa era ele. O livro inteiro de Isaías, escrito ao longo de décadas, converge sobre essa afirmação. O que reinaria com justiça, o que sofreria em silêncio, o que restauraria os quebrantados. Uma única figura, uma única missão, e um alcance que não terminava na cruz. A carta aos Hebreus, capítulo 7, versículo 25, diz que ele sempre vive para interceder pelos que por meio dele se aproximam de Deus.
E o capítulo 53, versículo 12 de Isaías já havia insinuado isso. O servo intercederia pelos transgressores. O sofrimento não era o finale, era a porta de entrada para uma obra contínua de mediação que se estende de Calvário até o presente e além. Mas Isaías não termina com a cruz, nem sequer com a intercessão. O livro alcança para algo que nenhum outro profeta descreve com tamanha riqueza de detalhes. O capítulo 65, versículo 17 diz: Porque eis que crio novos céus e nova terra, e as coisas anteriores não serão lembradas nem virão ao pensamento. E o capítulo 66, versículos 22 e 23 acrescentam: Porque assim como os novos céus e a nova terra que estou fazendo permanecerão diante de mim, diz o Senhor, assim permanecerá a vossa descendência e o vosso nome. E acontecerá que de uma lua nova a outra, e de um sábado a outro, toda a carne virá adorar diante de mim. Esse último detalhe é extraordinário e frequentemente passa despercebido. Na nova criação que Isaías vislumbra, o sábado permanece. O ritmo que Deus estabeleceu na criação, em Gênesis 2, versículos 2 e 3, o descanso do sétimo dia que antecede o pecado, que antecede Israel, que antecede qualquer aliança e qualquer crise, esse ritmo continua na eternidade. Isaías vê o fim e ele se parece com o começo. O círculo se fecha, o jardim é restaurado. E o sábado semanal, o sinal original da autoridade criadora de Deus e do seu convite relacional, ainda marca o coração de um mundo redimido. Pense numa pedra lançada em água parada. No momento em que toca a superfície, anéis começam a se expandir para fora. Cada anel fica mais largo, mas todos se originam do mesmo ponto de impacto. Isaías funciona exatamente assim. O centro é o capítulo 6, a visão da santidade de Deus. E a partir desse centro, cada tema irradia para fora. Julgamento e misericórdia, o rei e o servo, o exílio e o retorno, a velha criação e a nova. Você pode abrir Isaías em qualquer capítulo e se rastrear a onda de volta até a origem, você chegará sempre ao mesmo trono de fogo, ao mesmo triplo Kadosh, a mesma brasa pressionada contra lábios indignos. E aqui está o que essa brasa significava. Ela veio do altar. No sistema do santuário, o altar era o lugar onde o sacrifício acontecia, onde o sangue era derramado, onde o custo do pecado era pago. Então, quando o serafim tomou uma brasa do altar e a pressionou contra os lábios de Isaías, a mensagem não era: "Você é bom o suficiente". A mensagem era: algo já foi dado em seu nome. A santidade que expôs a impureza de Isaías foi a mesma santidade que proveu o remédio. Não dois atributos diferentes de Deus em tensão. Um atributo trabalhando em duas direções simultaneamente. E há ainda uma última imagem que Isaías nos deixa sobre a natureza da própria palavra de Deus. O capítulo 55, versículos 10 e 11 dizem: Porque, assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para lá sem terem regado a terra, e a fecundado, e a feito brotar, dando semente ao semeador e pão ao que come, assim será a minha palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, antes realizará o que me agrada e prosperará naquilo para o qual a enviei. A palavra de Deus não é informação, é precipitação. Não apenas descreve a realidade, ela a cria. E Isaías passou 66 capítulos, deixando essa palavra cair sobre toda a superfície possível. Sobre reis e sobre pessoas comuns, sobre Israel e sobre as nações, sobre o exílio e sobre o retorno, sobre a antiga criação e sobre a nova. Até que toda a terra esteja saturada. Há um verso que talvez seja o mais citado de todo o livro de Isaías. O capítulo 40, versículo 31 diz: Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Em português, o verbo esperar pode soar passivo, mas o hebraico aqui usa uma palavra muito específica, kavá. E kavá não significa sentar e aguardar sem fazer nada. A raiz da palavra evoca a imagem de fios sendo torcidos e entrelaçados para formar uma corda. Esperar em Deus, no vocabulário de Isaías, é o processo deliberado e muitas vezes lento de ir entrelaçando a própria vida aos propósitos de Deus, até que os dois se tornem inseparáveis. E observe a ordem que Isaías usa. Primeiro voam como águias, depois correm, depois caminham. A maioria das pessoas lê isso como uma progressão descendente, como se o voo fosse o ideal e a caminhada fosse a derrota.
Mas Isaías está sendo honesto sobre como a fé funciona na prática. As experiências no alto. Da montanha vem primeiro, depois o sprint da paixão inicial, e então o verdadeiro teste, a longa caminhada, o fiel colocar de um pé diante do outro dia após dia, sem glamour, sem intensidade emocional constante, sem os momentos de voo. E Isaías diz: mesmo assim você não se cansará. O longo caminhar fiel não é a fase inferior da fé, é a fase mais exigente e mais preciosa. Isaías viveu e profetizou num mundo em processo de colapso. Impérios surgiam e esmagavam nações como grãos de areia. Reis falhavam, templos eram ameaçados. O exílio estava no horizonte como uma tempestade que não quebrava. E no meio de tudo isso, um homem continuou dizendo a mesma coisa de 1000 formas diferentes ao longo de 40 anos. O Santo de Israel não se esqueceu de ti, ele não foi movido, não mudou de ideia. O fogo que você teme é o fogo que vai te salvar. E há algo profundamente necessário nessa mensagem para quem vive hoje. O mundo que Isaías habitava não era mais estável que o nosso. As certezas que existiam quebraram. As estruturas de poder mudaram com uma velocidade que desorientava. E o profeta não minimizou nada disso. Isaías não pregou uma espiritualidade de fuga da realidade. Ele olhou para a realidade de frente, a nomeou com precisão e então apontou para além dela. A última imagem com a qual Isaías nos deixa é de novos céus e nova terra. Sem mais lágrimas do exílio, sem mais ídolos esculpidos da metade de uma árvore. Apenas um descanso sabático que nunca termina e um Deus cuja santidade se revela, ao final de todas as coisas, como a coisa mais íntima e mais pessoal que existe. 66 capítulos. E todos eles estão dizendo a mesma coisa de ângulos diferentes. Vinde e arrazoemos, diz o Senhor. O convite permanece aberto. Ele permanece aberto hoje. Se este vídeo mudou a forma como você enxerga o livro de Isaías, ou se abriu algo que você nunca havia percebido antes nesse texto, compartilha com alguém que ama estudar a Bíblia e que vai amar mergulhar nessa conversa. Inscreve-se no canal para continuar esse estudo das Escrituras de forma profunda e acessível. E antes de sair, deixa nos comentários aqui embaixo qual desses temas do livro de Isaías mais te surpreendeu. O servo sofredor do capítulo 53, a visão da santidade do capítulo 6 ou a imagem dos novos céus e da nova terra no final do livro? Me conta. Sua resposta ajuda a guiar os próximos vídeos.